E aí, beleza? A gente está aqui ao vivo agora porque a gente estava a fim de discutir um assunto que estava perturbando muito a atualidade da sociedade, que é a compulsão alimentar. E a gente trouxe uns convidados muito especiais, profissionais dessa área, que são a doutora Yasmin, o doutor Christian, e também uma jovem que passou por essa situação, e ela está aqui para prestar o depoimento dela sobre a situação. Yasmin, a gente vai querer que você comece se apresentando, falando um pouco da sua profissão e como você embarcou nesse rumo. Olá pessoal, quero agradecer primeiramente o convite. É uma honra para mim estar aqui representando a minha profissão. Meu nome é Yasmin Siqueira, eu sou formada em nutrição e o que me fez querer atuar nessa área é realmente porque a alimentação é uma necessidade de todos os seres vivos e que a gente realmente precisa cuidar dela para preservar a nossa saúde. Christian, você pode se apresentar também, falar para o pessoal um pouco sobre a sua profissão, como você embarcou no mundo também. Bem, como ele já falou, meu nome é Christian, eu exerço a função de psiquiatra no doutorado e há um tempo que eu já venho ajudando várias pessoas, principalmente nesse assunto, junto com psicólogos e psiquiatras, a gente tenta exercer a função de ajudar outra pessoa. Kaline, você que é uma jovem aí que passou, no processo de um episódio de compulsão alimentar, a gente queria que você também se apresentasse e falasse um pouco sobre como foi. Diz mais sobre como foi passar por isso, como foi o seu estado mental durante toda essa experiência. Ok, primeiramente eu venho agradecer pelo convite que vocês me fizeram. O prazer é todo nosso, relaxa. Enfim, isso aconteceu desde muito cedo, essa compulsão minha, e eu só vim receber tratamento depois de muitos anos. Sempre desde muito nova, minha vida nunca foi fácil e eu tive que desde muito cedo a ser responsável pelas minhas próprias coisas. Então acabou que eu não tinha ninguém para me ajudar. Então eu encontrei um refúgio nos alimentos em si. Então eu acabava comendo sem necessidade, até a barriga doer. Comia até ficar com vontade de vomitar. E tudo isso para tentar suprir uma falta que eu tenho em mim, que tinha, Então foi uma fase muito chata, eu estava super depressiva. E foi um período mais de um ano, acho que foi 3 anos se for contar, para eu sair realmente. E foi muito complicado isso tudo. A questão da comida ser um refúgio para você, o que você sentia quando você comia nesse ponto mais exagerado? Era um prazer momentâneo e era uma dor que depois vinha. Primeiramente, segundo estudos mostram que as duas coisas que nos faz ter prazer alguma educação física, algum tipo, e os alimentos. Só que eu era sedentária, então eu encontrei justamente os alimentos. Então quando eu começava a comer, eu me sentia melhor. Só que começava a doer. Um certo ponto que minha barriga começava a doer, porque estava cheia. E nisso, acabou que essa dor, eu achava uma forma de me punir por estar comendo tanto e mesmo assim estar comendo. É um processo muito complicado, essa parte da psicologia. Eu acho que quem pode explicar, direitinho, é Christian. Bem, nessa parte da pessoa depositar a sua necessidade no alimento, é porque o nosso cérebro ele faz uma base de raciocínio, como por exemplo, eu estou precisando ou necessitando de certa coisa e nesse momento eu não posso exercer ela, então eu vou depositar ela de outra forma. Isso pode ser, no caso de carinho, momentâneo, então depois de um tempo você pode se culpar ou ficar negativa, depressiva, para baixo, mas isso bem teoricamente, isso na prática é muito normal entre jovens, porque às vezes, como eu já havia dito, a falta de alguma função, algo que seria que o jovem necessita, mas acredito que com um esforço e bastante dedicação é possível passar por essa fase. Então, a gente pode começar falando um pouco sobre o
que é efetivamente a compulsão alimentar. Eu acho que a gente pode contribuir bastante nesse tópico. Então eu vou pedir para você explicar um pouco sobre o que é e também como a pessoa saber como a pessoa pode diagnosticar isso. Porque, como o Kaline falou aqui, a compulsão alimentar é como se a pessoa comesse bastante para preencher um vazio. Então, como que a pessoa sabe se ela está passando por um episódio de compulsão alimentar ou se ela está só comendo bastante? Bom, a compulsão alimentar ela é basicamente um distúrbio alimentar, que é a necessidade de alguém de colocar em cima da comida, de descontar os problemas, as frustrações, os sentimentos que elas estão sentindo na comida, para, como acabei de mencionar, preencher um vazio. A diferença entre uma compulsão alimentar e um exagero ocasional está relacionada a partir do momento que a compulsão alimentar ela vai ser justamente causada por ansiedade, por problemas psicológicos, e o exagero ocasional ele vai ser basicamente você sair com os amigos. É normal a gente ter um exagero no rodízio de pizza, por exemplo, porque não vai acontecer sempre. Você vai estar, Isso, vai estar no momento do lazer, vai estar descontraindo, então você vai acabar comendo mais, mas isso não significa que você está sofrendo com a compulsão alimentar. Até porque, em momentos de distração, a gente vai comer, se alimentar, e a compulsão alimentar ela vai ser causada pela ansiedade também. E é isso. Christian, tu quer acrescentar alguma coisa? Bem, eu acho que para diferenciar bem as ocasiões seria bom a gente mostrar as consequências, melhor, os sintomas. Então, eu acho que ao decorrer do assunto a gente vai entender mais qual A gente tem aqui separado, depois a gente vai ver alguns sintomas, alguns tratamentos que a gente vai apresentar para vocês também. O que causa isso? Vocês está totalmente aberto aqui para vocês agora, vocês falarem um pouco sobre o que causa, porque a gente sabe que a compulsão alimentar ela pode ser decorrente de vários fatores, e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Sintam à vontade para falar o que vocês quiserem. Eu percebi que eu comecei a ter sintomas da compulsão alimentar a partir do momento que eu comecei a sofrer bullying na escola. Que eu sempre fui diferente das outras crianças. Porque as meninas têm o estereotipo de ser as mais baixinhas, as mais magrinhas, e eu era completamente o oposto. E nisso fizeram bastante bullying comigo. E nisso eu acabei tentando achar algum refúgio. E como eu falei no começo, eu tive que ser responsável da minha vida desde muito cedo. Então era muita coisa me submetendo a muita pressão psicológica que eu não, e muita maturidade que eu não tinha naquela idade. Então acho que o que causou foi tantos problemas sem uma maturidade necessária, sem uma maturidade existente na realidade. Realmente, porque atualmente muitas pessoas ficam atrás do corpo ideal, da imagem perfeita para passar nas redes sociais. A gente vê com o aumento, né, das redes sociais, a gente vê muita gente exibindo um corpo perfeito, né? E aí acaba trazendo como se fosse um molde para a sociedade, e aí muitas pessoas que não se encaixam nesse molde acabam entrando em diversos processos desses. Exatamente, por não se sentir parte da sociedade em que as pessoas estão montando a partir disso, né? Pedi por favor para ela passar o slide para a gente falar mais um pouco o que são os sintomas. Bem, normalmente quem sofre de compulsão alimentar, ela pode saber, ou melhor, pode começar a desconfiar que ela tem isso quando passa por... Ela vê que está comendo mais rápido que o normal, não está mastigando bem, está comendo mais rápido. Ela pode comer, ela já está saciada, mesmo assim ela continua comendo, come mesmo sem sentir vontade.
ela pode, por exemplo, comer também quando estiver deprimida ou necessitando de algo. Ela pode acarretar essa carência de sentimento justamente na comida. Isso, dentre vários outros sintomas, a pessoa pode começar a desconfiar que sente que está passando por esse problema. Mas o necessário mesmo para ela tirar conclusões seria certamente procurar ajuda, como nutricionista, como psiquiatra, psicólogo. Isso seria uma decisão formada se ela tem um. E além desses sintomas, é importante a gente mencionar também a culpa, que vem depois de comer exageradamente. Porque praticamente uma pessoa ela vai descontar tudo na comida, no dia seguinte ela vai tentar seguir uma dieta para recuperar. E além disso, também a gente tem que mencionar o sentimento de culpa que vai se criar após essa compulsão. Isso. Que após uma pessoa passar o dia inteiro comendo, no outro dia ela vai querer começar uma dieta para, entre aspas, recuperar os danos que causou. E com isso ela vai sentir a frustração por não poder comer aquilo que ela gosta. E isso vai descontando na comida e assim vai se repetindo esse ciclo. Eu vi também, quando eu estava fazendo umas pesquisas sobre o assunto, para comentar aqui com vocês, que muitas pessoas que estão passando por um episódio de compulsão alimentar, elas geralmente preferem comer sozinhos, porque às vezes tem medo de ser julgado, porque come bastante, come muito rápido. Então as pessoas acabam se isolando. Também quando saem com os amigos, por exemplo, acabam não comendo, e quando chegam em casa comem em grande quantidade. Então é um dos sintomas, eu creio que bastante importante, né, no diagnóstico da compulsão alimentar. Até porque pessoas que não entendem do assunto, elas com certeza vão julgar e vão falar que é exagero ou que é besteira. Doutores, vocês falaram de procurar ajuda, que seria um bom passo para começar a se curar disso. Mas qual seria uma boa estratégia para incentivar as pessoas a procurarem ajuda? Porque a gente sabe que os jovens atualmente, eles têm uma tendência maior a esconder o que acontece com eles de verdade do que a propriamente procurar ajuda. Então o que a gente poderia fazer para eles procurarem ajuda? Bem, normalmente como você falou, é normal os jovens não procurarem ajuda por ter receio ou por ter vergonha. Bem, nessa questão é muito complicado de se debater, porque isso vale normalmente ocasionado de pessoa para pessoa. Por exemplo, como já foi citado com o nosso amigo Kalim, talvez com pessoas que não tenham tanta maturidade, elas não procurem ajuda por ter receio. Mas algumas pessoas que têm mais maturidade, ela pode procurar ajuda por saber que necessita disso. Normalmente, o melhor seria os pais ou pessoas próximas que, se perceberem algum sintoma, tentarem conversar com ela. Isso, acredito eu que, para quem passa por isso, ver uma pessoa que quer ver o bem dela, já seria muito bom. Já seria um grande alívio para ela, já daria uma partida para ela tentar procurar ajuda. A gente pode falar aqui um pouco também sobre alguns meios de tratamento, né, que as pessoas podem, claro, com acompanhamento profissional, seguir para tentar reverter esse processo, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre os tratamentos. Bem, quando a pessoa começa a tentar tratar esses sintomas, normalmente, com a ajuda do psicólogo e psiquiatra, eles tentam criar uma rotina ou um certo limite, não é bem um limite, é um certo, pode-se dizer assim, porque é até onde ela pode comer, ou seria onde não extrapolar o valor. Bem, isso seria uma terapia cognitiva comportamental e um psicoterapeuta interpessoal. Como assim? Você vai criar, com uma ajuda profissional, algo que seria um meio de você não fazer aquele meio de se alimentar de forma errada, por assim dizer, ou extrapolar o limite que seria. E para eu ter uma melhora, eu precisei sim de nutricionista e de psicólogo. Eu faço até hoje ambos. E no começo eu acho que é muito necessário que os dois profissionais estejam em conjunto e que saibam como tratar alguém que tem compulsão alimentar. Porque o normal de quem você chega no nutricionista
ela chegar e tirar medidas sua. Só que pra mim isso é muito desgastante, me deixa ansiosa ter que tirar minhas medidas, então eu fico ansiosa, então eu paro de comer, só que eu volto a comer e isso é horrível. Inclusive é essa ansiedade. Exato. Então é necessário que tenha um conjunto muito grande de ambos os profissionais e que eles entendam de quem tem essa compulsão. Por isso que isso é um trabalho de dois ou mais profissionais, como por exemplo psiquiatra que pode me ajudar falando como você pode ir, psicólogo, porque isso vai mexer muito com a sua cabeça, não é qualquer um que tem maturidade para chegar ao nível de regrar sua limitação, de procurar ajuda. Isso, então eles andam bem dados. E bem, quando juntam o psiquiatra e o psicólogo, eles podem achar outro meio de se resolver, que é considerando um tratamento farmacológico ou, por exemplo, ajuda de medicamentos que podem ajudar a controlar o seu nível emocional, também como você vai reagir. Então, tem que ter uma ajuda muito das profissões e principalmente da pessoa para colaborar para tentar chegar no resultado esperado. Então é isso, a gente falou aqui para vocês um pouco sobre compulsão alimentar, que é esse grande problema, né, que vem assolando as pessoas da sociedade. Então a gente trouxe aqui essas presenças maravilhosas para falar um pouco para vocês, e aqui a gente encerra o nosso episódio de mais um podcast. Vai comer! Só falta não ter gravado. Depois é eu que derrubo as coisas. Meu celular pode. Eu vou no banheiro de novo. Eu começo de onde, então? Eu começo de onde?